No dia de hoje, em todo o mundo, a prevenção contra o diabetes e as consequências da doença são lembradas na tentativa de diminuir o índice crescente de pessoas diagnosticadas com a doença. Para você ter uma ideia, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, no Brasil há mais de 16 milhões de pessoas vivendo com diabetes. E esse número deve ser muito maior porque muitos só recebem o diagnóstico quando já há complicações. Para conversarmos sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Bom Dia Amazônia o médico endocrinologista, Dr. César Pena. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia. Doutor, esse número só cresce? O diabetes está relacionado com o ganho de peso, né? As pessoas têm ganhado muito nos últimos anos e essa associação entre ganho de peso, vida sedentária e erro alimentar tem feito com que haja um número maior de diabéticos a cada ano que se passa. Para você ter uma noção, em 2006, tinha 7% da população brasileira com diabetes. Hoje, praticamente 8,9% da população brasileira tem diabetes, sendo que esse número é maior ainda nas mulheres. Ou seja, a gente tem que observar, então, a gente que é mulher, né, que de repente as mulheres estão em sobrepeso um pouquinho mais que os homens, tem que observar que esse é um dos fatores, né, doutor? Isso, para se ter uma noção de como aumentou o número de diabéticos no Brasil, 22% das pessoas tinham hipertensão. Hoje, depois de 10 anos, só 25% tem hipertensão. O diabetes, ele aumentou de 6 para 9. Então, aumentou praticamente 60% o índice de diabéticos no Brasil. Sendo que observou-se que nas mulheres, esse aumento ainda foi mais significativo ainda. Por isso que a campanha desse ano, do 14 de novembro, né, Dia Internacional do Diabetes, ele é focado nas mulheres, para que as mulheres tenham uma vida mais saudável ainda. Doutor, como evitar o diabetes, né? E como identificar também? O diabetes, existem basicamente dois tipos de diabetes, que é o diabetes tipo 1, que está relacionado à autoimunidade, a fatores imunológicos. Esse daí é praticamente muito difícil de se evitar. Mas o tipo 2, que é a grande maioria dos diabéticos, que é praticamente 90% dos diabéticos são tipo 2, ele está relacionado com o estilo de vida. Ele está relacionado com aquela pessoa que vem ganhando peso ao longo dos anos, uma média de praticamente meio quilo a 1 quilo por ano, que ao longo de 10 anos se dá uma média de 5 a 10 quilos, pessoas que pararam de fazer exercício e pessoas que têm um estilo de alimentação mais voltado para os industrializados, fast foods. Essas pessoas são as pessoas-alvo de terem o quê? Um ganho de peso e, consequentemente, as complicações do ganho de peso, que o diabetes é a principal delas. Doutor, quando redobrar a atenção assim? Existe uma idade específica para você falar, opa, peraí, a partir de agora eu preciso redobrar minha atenção? Ou tem que ser um cuidado desde cedo, desde a infância, por exemplo? Como é que tem que ser muito isso? importante essa pergunta, porque nós vemos o seguinte: quando a criança ela entra na puberdade, que é em torno dos 12 anos, que é quando ocorre aquele estirão de crescimento, né? Observou-se que quando você sai da puberdade acima do peso, é muito mais difícil você retornar ao peso normal. Então, a criança, o foco tem que ser desde criança. Antes de entrar na puberdade, a criança tem que estar com peso normal, para que a criança entre na puberdade com esse peso normal e se torne um adulto com peso normal e com vida saudável. Porque se você embute na criança um estilo de vida saudável antes da puberdade, é muito mais fácil com que a criança mantenha esse estilo de vida saudável. Porque o diabetes ele é uma doença multifatorial, não existe um fator só que levou o diabetes. Né? Existem vários fatores que se somam para que a pessoa tenha um quadro de diabetes. E quais as consequências quem já tem um quadro de diabetes, por exemplo? O diabetes que agrava na vida de uma pessoa? O diabetes é uma doença muito séria. Para você ter uma noção, ele é a principal causa de cegueira, ele é a principal causa de amputação de membro inferior, ele é a principal causa de pacientes fazendo hemodiálise. Ela aumenta em 7 vezes a chance da pessoa ter um infarto ou um AVC. Então, tudo no diabetes gera preocupação. Então, o que a gente vem alertando é que é muito mais fácil não ser diabético, porque 90% dos pacientes diabéticos estão ligados ao peso. Então, se você consegue ter uma vida saudável, controlar o peso, fazer exercício físico regularmente, você tem uma grande chance de não ter diabetes. Então, porque na medida que você tem diabetes, aí
tudo muda, né? Aí você tem que ter um controle Eu já ia lhe perguntar rigoroso. sobre isso. Para quem já é diagnosticado com diabetes, tem que manter o controle rigoroso ali para não sofrer esses danos, nessas consequências. Já Tem, notou? porque o diabetes é quando você não consegue controlar o açúcar no sangue. Então, quando essa glicemia, que é o açúcar no sangue, ela se eleva acima de 130, por exemplo, já tem lesões em alguns órgãos, como é o caso da retina, que prejudica a visão, como é o caso dos rins, que pode levar a insuficiência renal, lesões nos nervos dos pés, né, que leva à formação de úlceras e depois pode levar a amputações de membros inferiores. Então, é muito mais fácil você controlar o peso, ter uma vida saudável e evitar o diabetes do que controlar a doença em si. Mas para aquelas pessoas que já têm o diabetes, não é impossível. Basta ter foco na questão da vida saudável e ter um acompanhamento médico regular, que se use uma medicação boa e tenha um controle da glicemia. Doutor, obrigada pela sua entrevista aqui no Bom Dia Amazônia, tirando nossas dúvidas e fazendo esse alerta nesse dia, que eu acho que tem mesmo que bater aí na tecla das pessoas, se conscientizar, vida saudável, cuidado com a alimentação, exercício físico, tudo isso evita males futuros, né? Obrigada mais uma vez. Tenha um bom dia, doutor. Bom dia. Até a próxima.